E aí, Nadir, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Tudo jóia? Pessoal, desculpa aí ter sumido um pouco, tava aí um pouco afastado por conta das férias da mulher, né? Aí eu também agora tô saindo em agosto de férias, então eu consigo ter um pouco de mais tempo para vocês, tá bom? Então hoje eu vou conseguir criar mais vídeos, né, com mais conteúdo para vocês, tá, galera? Então, eu quero falar sobre algumas coisas específicas aqui no vídeo, eu quero que vocês guardem esse vídeo para depois, principalmente o pessoal que mexe com impressão 3D, tá bom, galera? É o seguinte, ó, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Sobre algumas coisas, tá? Eu tenho algumas coisas para falar, tá, para vocês, em torno de umas 3 itens mais ou menos. Então fica no vídeo até o final, tá? Ó. Lembra quando eu fiz um vídeo falando sobre exatamente sobre isso aqui, ó, quando eu comprei, né? Que era bom para impressora, se não era. Inclusive veio até com a bomba, né? Essa bombinha ó, ainda tem energia ainda, né? Que ela tira todo o ar, né, do filamento. Pessoal, esse aqui, ó, meu filamento, eu comprei isso aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, tá? O lote dele é de 4 de novembro de 2024. Eu comprei ele em janeiro de 2025, então tem mais de um ano que eu tenho esse filamento aqui, tá? Então, inclusive foi o ano que eu comprei a impressora, né, em janeiro de 2025. Já faz um ano e pouquinho, já vamos para quase 2 anos, né? Então, galera, só para que vocês fiquem atentos, ó, em relação a isso, por que eu falo que isso aqui é bom de comprar, tá? Quando eu fiz um vídeo, eu fiz um teste, eu acho que foi sobre esse daqui mesmo, inclusive. Esse branco dental, normalmente eu não uso muito ele para nada. Então, como eu acabei comprando um filamento novo, né, em relação a um filamento aqui, ó, inclusive tá aqui, que é o PETG. Ele é em PETG, esse aqui é o PLA, esse aqui é o PETG. Eu comprei um PETG transparente, tá? Que a galera tava me cobrando porque alguns projetos a gente tava usando o filamento PLA branco, né? E na hora de colocar um LED não fica legal por conta que o filamento branco ele esconde um pouco essa iluminação. Já o PETG transparente não, né? Então a galera que viu nossos vídeos aí, principalmente acho que foi do Harry Potter, né? A gente fez a pequena cabine, né, do trem do Harry Potter, a gente colocou iluminação e inclusive vou alterar essa iluminação depois, tem um novo projeto para dar melhorias, né, em relação ao que a gente faz. E acabei comprando esse aqui, esse filamento de PETG, né, um PETG da marca Genertech, né, então achei muito bom isso aqui, para quem quiser comprar depois, esse filamento PETG. Tá, normalmente eu uso a recomendação, aqui fala de 220 a 260 graus, tá? Se vocês baixarem para 230 graus, ele ainda tá bom, tá bom? Não usem o máximo, tá? Porque senão ele vai ficar com aqueles monte de fiapo e aquilo isso não é bom, né? Então, para evitar fiapo, eu coloco aí 230 graus. Ele fala 220 até 260, mas eu uso 230 na minha impressora. A minha impressora vocês conhecem bem que é a Ender 3, V3KE, ou se você tiver SE também dá para usar do mesmo jeito, tá bom, galera? E aqui, ó, como vocês podem ver, galera, como esse aqui eu não uso, ele fica guardado, tá? Ó, só pra vocês verem, ele ainda não pegou nenhum ar ainda, ó. Ó como ele tá ainda, ó. Né? Então ele continua firme e forte. Então para quem quiser comprar esses sacos plásticos aqui junto com a bombinha, ou a bombinha manual também, né? Eu comprei porque na época tava na promoção, tá? Eu tinha pensado em comprar, eu vi que esse aqui tava na promoção com a bombinha automática. Eu falei, ah, vou comprar com a bombinha automática mesmo. Tava na promoção, tava até baratinho, tá? Mas acabei comprando, vem em 10 sacos. E aqui, ó, você pode ver, eu não uso há bastante tempo. Então ele ainda continua, tem mais de meses isso, ó. Tem mais de 3 meses, eu acho. 2, 3 meses por aí, tá? Não vou lembrar bem agora, mas galera, eu não uso ele há bastante tempo. Ele tá aqui, ó. Tá até com uma sílica gel também, né? Sílica gel não, é sílica. É sílica gel, né? Essa sílica dessecante, né? Que chama. Tá? E aqui, ó, inclusive eu imprimi, né? Um suporzinho, esse aqui é uma lâmpada que a gente fez, né? Inclusive, deixa eu pôr aqui, ó. Ele encaixa perfeitamente. Tá? Os nossos projetos aí tá trabalhando nisso. Tá, ó, então o PETG é transparente, eu vou colocar uma mini lâmpada aqui dentro, tá bom? Um LED, vai ser tipo um suporte para livros, tá? Que a gente vai ter, né? Ainda tá em processo de construção ainda, né? A gente tá imprimindo. Só que o vídeo, galera, principal que eu quero mostrar para vocês é sobre esse carinha aqui, ó. Eu fiz um teste crítico. Qual que é esse teste crítico? Porque assim, ó, a gente não tem uma ideia, mais ou menos, de quanto tempo dura um filamento fora de uma embalagem, de um pacote, né, ele sem dessecante. Como vocês podem ver aqui, eu peguei praticamente, eu meti o louco.
Eu peguei um filamento como esse aqui, ó, enorme, tá, ó, a quantidade de filamento que tem aqui nele ainda, ó, né? Eu quase nem usei esse preto aqui, porque eu tinha comprado ele e tal. E devido às férias da minha esposa e tudo mais, eu acabei não ligando muito a impressora, porque a gente acaba saindo, então a gente nunca tem muito tempo, né? Então eu deixo algumas coisas já prontas e a gente acaba não mexendo muito na impressora depois. Então a gente meio que vai deixando algumas coisas prontas, espera vender e tudo mais, e a gente acaba reutilizando depois, tá? Mas eu deixei mais uma nesse carinha aqui, aí pra vocês verem como é a mente a loucura. Eu deixei esse carinha aqui 3 semanas sem guardar na embalagem, sem dessecante, sem nada. Ele estava simplesmente largado na impressora. Ele ficou 3 semanas largado na impressora. Seja em tempo de sol, em tempo de chuva. Óbvio que eu não deixei nada debaixo do sol, nada debaixo de chuva, mas a gente sabe que aquelas variações de tempo, o filamento ele pega umidade. Né? Então, esse carinha aqui ficou 3 semanas sem proteção nenhuma. Tá? Então vocês podem ver por que eu falo que eu meti o louco, porque olha a quantidade de filamento que tem e eu simplesmente larguei lá na impressora. Normalmente você não pode fazer isso. Normalmente o fabricante ele fala para você assim que terminar, né, de utilizar, se você não vai usar mais, o certo é você tirar da impressora, tá? Às vezes o fabricante nem fala, né, mas a gente acaba falando isso para quem realmente vai trabalhar com impressão 3D. É que você tira da impressora se você não vai mais utilizar, guarda dentro do saquinho junto com o dessecante e simplesmente deixa ele lá bonitinho para que ele não pegue umidade, tá? Porque dizem que o PLA e outros materiais pegam umidade muito facilmente, tá? Mas na verdade o material que eu mais tenho medo que pega umidade é justamente o TPU. Né? Eu tinha feito um vídeo sobre TPU, inclusive o nosso TPU está lá guardado, tem mais de um mês. Vou ver depois como ele tá, porque eu preciso ver se realmente tá funcionando ainda ou não. Tá? Aí você diz assim, mas se ficou 3 semanas com isso aí, e aí? Será que não dá ruim na impressão? Não. Aqui, ó. A prova é justamente o que a gente acabou de mostrar. O que eu acabei de mostrar pra vocês. Justamente ele, porque, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui, ele saiu exatamente desse jeito da impressora. Né? Eu imprimi ele sem suporte nenhum, tá? Sem suporte nenhum, sem nada. Do jeito que ele tá na impressora, ele saiu e tal. Não sei se vocês vão ver aí bem, mas galera, a impressão ela saiu totalmente perfeita, né? Ó, é claro que eu limpei a mesa, coloquei a nossa cola, né? A nossa colinha. Não usei a mesa de vidro ainda, novamente, tá? Porque eu ainda preciso imprimir alguns objetos mais rapidamente. A mesa de vidro é mais para, como eu mostrei para vocês, eu tinha comentado sobre a mesa de vidro, né? Quando a gente usa a mesa de vidro é mais para aparecer aquele lado que vai mais aparecer, né, para fora, lá de fora, né, que vai deixar um lado brilhante, né, aquela coisa que toda que vai ficar bonita e tudo mais. Mas aí aqui eu não vi necessidade de usar a mesa de vidro, porque esse aqui vai ficar para baixo assim, né, ele vai ficar meio escondido, então não faria sentido eu usar a mesa de vidro aqui, tá? Aqui também não, por conta que também é para baixo, né? E aqui, ó, vai colar aqui depois, então a mesa de vidro nesse projeto aqui, galera, a mesa de vidro ela não é como a gente fala, é irrelevante, né? É totalmente irrelevante, tá? Então, ó, a gente imprimia esse aqui em PLA, o PLA preto, que vocês viram agora mesmo, acabou caindo na minha mão, né? Quebrou, o que é bom. Então em PLA e esse aqui, ó, em PETG, tá? Esse carinha aqui a gente imprimiu em PETG transparente, tá? Então como vocês podem ver, mesmo depois de 3 semanas, né, na nossa impressora, ele continua 100% tranquilo, dá para imprimir ainda normalmente. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, antes que vocês falem assim, tá escondendo alguma coisa no vídeo, tá escondendo objeto com erros e tudo mais. Não. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, inclusive, né, se alguém pegou esse aqui, mas esse aqui não é um erro, tá, galera? Aqui, é lógico que é só um fiapinho que saiu, mas aqui eu vou tirar depois. E aqui em cima ele não tá quebrado, porque isso aqui na verdade é uma argola. Né, esse aqui é da argolinha, eu vou colocar uma argola aqui dentro e eu precisava justamente desse furinho aqui, porque eu vou colocar a argolinha aqui, ele vai ficar pendurado. Né, a nossa lanterna vai ficar pendurada, ele é um book nook, tá, galera? É um book nook que vai ficar totalmente pendurado. Tá, vou colocar um LED aqui dentro, ó, aqui dentro depois eu vou colocar um LED. E aí vai ser um book nook aí de prateleira, né, bem legal, né, nosso projetinho aí.
tá? Possivelmente eu não vou comprar o LED que cabe aqui dentro, vou pegar algum LED que eu tenho aqui em casa, vou pôr aqui por cima e provavelmente eu vou fazer um buraquinho aqui e encaixar ele aqui. Possivelmente vai ser dessa forma que vai ser o meu LED. Tá? Esse LED aqui, normalmente que vai aqui dentro, ele é um LED que ele é de botãozinho, que ele é bem pequenininho, ele é bem caro. Tanto é que ele é uma companhia internacional, a gente não tem aqui no Brasil. Tá? Porque esse LED que normalmente ele vai aqui embaixo, é assim, você encaixa ele aqui, aí ele fica como se fosse uma bundinha do lado de fora que você aperta com um botãozinho e ele acende. Né? Aí ele é rosqueável aqui, aí daria para você tirar as baterias e trocar depois, tá? E aí ele funciona na base do botãozinho, né? E tem um botãozinho, você aperta e ele liga, tá? Então o projeto era mais sobre isso, mas eu acho que provavelmente eu não vou abandonar esse projeto. Tá? Então vou colocar um LED por aqui, fazer um buraquinho aqui só para que o LED entre aqui dentro, né, com fio. E a gente consiga colocar aí um LED aqui dentro, vai ficar bem legal pro nosso projeto, tá bom? Então vou mostrar ele mais pra frente depois para ver como fica. Mas o nosso vídeo foi sobre isso aqui, foi sobre essa dica de ouro, né, sobre o filamento da Garratec, tá? Como eu falei para vocês, eu não ganho nada de nenhuma empresa de filamento, mas eu fiz esse teste aí, nesse teste bruto, né, com muito filamento. Se vocês quiserem fazer um teste com filamento menorzinho, né, com quantidade menor, pode fazer. Eu fiz essa coragem toda, deixei lá, larguei, né, então janela aberta, entrou vento, entrou sol, se foi chuva, se foi frio, tava lá, tava largado, né, então ele encarou bem o tempo nessas 3 semanas, largadinho, bonitinho, e como vocês podem ver, o projetinho funcionou super bem. Tá bom, galera? Então, ó, recomendo a Garratec em relação ao filamento só de PLA e o ABS, que é só o que eles trabalham. Eles não trabalham com outro tipo de filamento, por isso que eu não comprei. Por isso que eu comprei, aliás, perdão. Por isso que eu comprei o PETG de outra empresa, né? Eu comprei da Genertech, porque a Garratec ela não tem. Tá? Se a Garratec ela tivesse, com certeza a gente ia comprar da Garratec, tá? Mas a Garratec ela só trabalha só com PLA e o ABS. Então, quem quiser o filamento dela, entre em contato aí com o pessoal da Garratec, tá? Procurem aí no site, no site de compras, né, que vocês usam, né? Principalmente a Shopee, inclusive a Shopee tem bastante filamento deles. Tá? Então eu recomendo super bem, ó. Então o filamento deles funcionou, 3 semanas parado. Hoje eu coloquei para funcionar a impressora e já me imprimiu super bem. Tá bom, galera? Então a dica foi sobre essa. Pode deixar o filamento da Garratec fora, mas cuidado, lógico, vai não cair água. Aí vocês também vão exagerar, né? Então, aí pode ser que eu faça um teste aí, eu mergulhe ele em água, deixa lá parado em algum momento, só pra gente fazer um teste de resistência para ver se realmente ele é bom ou não. Mas eu posso acabar fazendo, é uma boa ideia, inclusive, que acabei de ter essa ideia agora. Vou fazer esse teste. Óbvio que não vai ser culpa da empresa, porque todo filamento vai ter umidade, mas a gente pode acabar fazendo um teste só para a gente ver se realmente ele vai ser bom em não pegar aí, como a gente fala, não vai pegar umidade, né? Então, vou fazer um teste depois, lógico, um filamento muito menor, um filamento que já está quase gastando, né? Quase acabando, e a gente pega para fazer um teste depois, beleza? Então, ó, tá aprovado. Filamento 3 semanas fora da caixinha e ainda continua super bem. Beleza, galera? Então, fui!